Paz, Senhor, a todos os irmãos e irmãs. Comecei a fazer a live, já começou o cachorro ruivar. Bom, graças a Deus por isso. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E, né, peguei todo mundo de surpresa. Agora são mais ou menos aí, são 20 para as 11 da noite. E eu hoje vou estar dando um ensino sobre uma comunhão meio estranha, mas necessária para todas as almas. A comunhão que eu quero dizer a todos vocês é uma comunhão necessária, uma comunhão tem que ser diária. E como vocês viram o título do vídeo, estamos em uma comunhão com a morte. Eu vou explicar para vocês porque falamos sempre de vida. E falando de vida, nós temos atributos para falar que a vida é boa, então jamais vamos mencionar que teria uma contradição na vida, tanto física, espiritual e comunhão, né? Porque está tendo comunhão com a vida. Mas hoje eu vim falar hoje sobre comunhão com a morte. O que faz uma pessoa ter comunhão com a morte? O que ela produz, né? Então é isso que hoje nós vamos ensinar a vocês, que é de muita valia. Se um homem quer realmente crescer espiritualmente, ele tem que ter comunhão com essa morte. E aonde a Bíblia ensina a ter comunhão com a morte, pastor Júlio? É o que vamos aprender hoje, saímos um pouco da terra. Queria dizer, irmãos, está todo mundo bem, ouvindo bem, está tudo certinho? Estou aqui, tá ouvindo bem áudio, tá tudo bem aí? Vamos lá, tem uma luz aqui do lado aqui de cima, mas é a luz aqui do refletor. Mas vamos começar. Pega a tua Bíblia comigo, afasta de tudo agora, fecha os teus olhos. Se você está no quarto, se está na sala, muito barulho, vai para o quarto, sua Wi-Fi vai no outro lado e já compartilha no WhatsApp para os seus amigos que amam o pastor Júlio, seus ensinos, já vai correndo para lá e já vai lá, ó, o pastor Júlio está ao vivo, um ensino tremendo, e já vai, vamos embora e vamos sair um pouquinho da terra para todos não perderem o ensino de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser uma benção. Uns irmãos falaram que a imagem está ruim, creio eu que não é da internet. Estou roteando uma internet muito boa aqui, nosso irmão André, que está ao vivo comigo aqui, né? E ele vai estar com a Bíblia dele ali, ele vai ficar. Ele falou: eu queria ouvir você hoje, eu vou querer ouvir. Então eu espero que tá todo mundo bem aí, tá tudo certinho. Espero que esteja tudo bem. Deixa eu ver aqui outro para ver como que tá. Eu acho que não vai entrar. Acho que não vai entrar. Ah, sim, entrou sim. Vamos ver aqui como que está. Realmente, a imagem está um pouco ruim. O que você acha? Não tá muito boa, não. Mas aqui não tá das melhores. A imagem não está das melhores, não. Vamos ver aqui se melhora aqui. Dá uma olhadinha aqui. Vamos ver. Ah, melhorou a imagem? Tá melhor? Tá melhor a imagem agora? Não mudou muito? Tá difícil, mas tá legal. Amém? Melhorou a imagem? Melhorou, André. Ele disse que melhorou. Melhorou um pouco. Bom, se cair a transmissão, vou jogar na internet dele, porque o meu é pacote também, não tem internet em casa. Então, assim, vamos lá, vamos tentar. Eu tenho certeza, já oramos aqui e vamos fazer o melhor para vocês ficar. Tá, melhorou. Eles dizem que melhorou, tá ótimo. Melhorou, André? Deixa eu ver aqui. Não é que melhorou mesmo? Melhorou um pouquinho, olha lá. Olha só. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos lá. Bom, primeira coisa, quero que vocês entendam uma coisa. Estamos vivenciando os últimos dias, as etapas são finais, momentos de muitas trevas na Terra, e espero que vocês todos embarcam nessa jornada comigo, e espero que vocês agora prestem muita atenção no que vai ser pregado hoje aqui. Bom, eu tenho um entendimento, a sabedoria muito grande para ensinar, isso foi um dom divino. Quando eu aceitei Jesus, uma vez um pastor me disse: tu terá palavras de vida eterna e sábias nos seus lábios e darão mel à boca de muitos e ouvidos de muitos. Então, através da minha vida, eu tenho certeza que muitos têm alcançado a perfeita graça e também a unificação com Cristo. É os ensinos, o conhecimento e a graça totalmente que leva ao conceito de Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, a Bíblia diz isso, tem que ter conhecimento, tem que ter graça para estar perto do Senhor Jesus. Bom, eu quero falar hoje sobre a comunhão com a morte, como diz o título do vídeo.
Hoje nós sabemos nós que existe os dois mundos paralelos, a vida e a morte, e eles se destacam literalmente. E também nos dias de hoje vemos a razão de tememos um dos dois. Uns temem a vida, outros temem a morte. Os que temem a vida são potestades e principados, que andam nas regiões celestiais, mas estão ainda conosco neste mundo, né? E os que temem a morte são aqueles, todos os seres viventes que têm um raciocínio humano, de entender que a morte ela é uma separação do próprio Pai que tem a vida. Mas a Bíblia está dizendo agora sobre uma unificação, a unificação com a morte. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Jesus, desde Romanos, Paulo está dimensionando um atributo do homem vivente para com a morte. Morte de quem? De Cristo. Querendo ser de Cristo ou não, é a morte. E por que a morte de Cristo ela é diferente de qualquer morte? Porque a morte de Cristo ela é vencida. A morte de Cristo ela tem um poder até 3 dias, no terceiro ela perde esse poder. Por isso que diz o verbo, aonde está inferno a tua vitória? Aonde está a morte o teu agrilhão? Então, automaticamente, sabemos que a morte de Cristo ela teve um tempo, 3 dias. 3 dias para o meio da morte ser louvado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que é 3 dias. Então vemos que nos 3 dias Deus foi glorificado na morte, pois Deus é um Deus de vida. Pega a tua Bíblia comigo e vamos ler Romanos capítulo 6, verso 6. E ali vamos ver Paulo mencionando esse aspecto de morte e vamos ver se realmente bate com os nossos assuntos. Está escrito assim: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e a fim de não servirmos mais o pecado. Bom, a primeira comunhão com a morte que Paulo menciona é da morte da crucificação. Ele está mencionando que se o homem carne foi crucificado juntamente com Cristo, realmente ele vai ressuscitar em espírito. Jesus entregou sua carne no madeiro, mas em levando a sua carne, subindo ela do sepulcro, desaparecendo com ela, dando a ênfase a Maria Madalena ali, e com certeza Jesus estava em carne ao ponto de mostrar as suas mãos furadas a Tomé. Mas Jesus nasce, mais uma vez, num corpo mais glorificado ainda, pois venceste a morte. Jesus está agora mostrando para nós, e Paulo também, que agora aquela crucificação é da carne, e agora nasce do Espírito. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quando ele se fez carne, ele nasceu no ventre de Maria em carne. Mas agora, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita o Espírito de vida, mortificando totalmente, literalmente, a carne. Mesmo ainda Jesus, depois da sua ressurreição, ele não pôde mais ser provado. Por quê? Porque antes da sua morte, Satanás provou ele em Mateus capítulo 4, quando o Espírito leva ele ao deserto, porque ainda estava em carne mortal. Pois a carne ainda operava com seus desejos, ao ponto de Satanás oferecer para eles grandes banquetes, para que a carne que ele nasce quebrasse o jejum do deserto. Mas agora, na sua ressurreição, não pode mais ter atribulações, pois ele venceu a carne na primeira etapa e venceu também a morte. Amém, irmão André? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi bem explicado? Ótimo. O André está se deliciando aqui. Então, automaticamente, vemos que são 2 atributos, o antes e o depois. Então, agora Paulo está dizendo também do seu depois. Ele está dizendo depois a sua crucificação e também do seu nascimento. Quando Jesus diz lá em João capítulo 4, é necessário que o homem nasça de novo. E como agora Paulo está dizendo, vocês nasceram de novo e estão sendo tentados novamente por uma carne que já foi crucificada? Como assim? Apóstolo Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, olha, como pode? Vocês que um dia foi crucificado com ele, vai voltar de novo a resgatar essa carne do madeiro? Entenda uma coisa, se resgatarem a carne da crucificação, vocês não terão vida eterna. E também não conseguirão vencer a morte. Interessante ou não é? É por isso que eu falo que os ensinos aqui é muito forte. Ensinos que batem na alma e a gente começa a entender que é tremenda a sabedoria que Deus deu ao pastor Júlio César. É algo que você nunca ouviu. E é isso que nós estamos abordando hoje. Então essa crucificação, ela deve estar ainda em ascensão. Todo momento, todavia, a carne na cruz e o espírito vivente. Essa luta é muito interessante,
já aprendemos muito bem sobre a carne e o espírito. Então, a morte de Cristo ela deve ser mencionada na sua vida. Ou seja, se ele morreu, morremos com ele. Se ele ressuscitou, ressuscitamos com ele também. Então, Paulo está ordenando a comunhão com a morte de Cristo. Em Romanos 8:36, olha só o que ele diz. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Essa morte, apóstolo Paulo não está falando da morte do concílio, da morte do rei, da morte de Herodes decapitar, apóstolo Paulo. Não, não é isso. É a morte do velho homem, né? Ele tem que morrer. O velho homem tem que ser desfeito totalmente de nossas vidas. E se ele ressuscitar, ele não ressuscita para a vida, mas sim para a morte, porque ele é velho. Por isso que existe na Bíblia Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, Deus deu uma promessa da cidade santa aqui. No Novo Testamento, Jesus desce do céu e dá uma promessa da cidade santa lá. Pegou essa, André? Peguei. No Velho Testamento, Deus chama o povo de Israel e dá uma promessa de uma cidade que emana leite e mel aqui, Canaã. Abraão, sai da tua terra. Agora, no Novo Testamento, ele está dizendo de uma terra prometida, não aqui, lá. Então, são termos distintos. Então, essa morte aqui é para ganhar lá. Então, por isso que agora é um novo testamento. É um novo momento. Então, vemos agora que ele está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Totalmente o velho homem não pode ressuscitar para a vida. O velho homem sempre vai ressuscitar para a morte. Se você ressuscitar Cristo na cruz, ele vai ainda ter sinais de morte. Porque Cristo vai estar pendurado, crucificado. Mas se você deixar o corpo dele, deixar lá o velho homem lá, e deixar Cristo fora da cruz, na sua ressurreição, com a pedra fora do sepulcro, você não vai ver Jesus mais na cruz. Você vai ver Jesus ressuscitado em vida. Então, todavia temos que lembrar disso, que não podemos deixar que aquela carne viva novamente, porque ela já foi crucificada, ela já foi ao sacrifício. Porque hoje viver em sacrifício da carne é obedecer aos mandamentos de Deus. Amém? Todos entenderam? Diga glória a Jesus. Que ensino maravilhoso, André. Sim, pode falar aí, André. Você não está aparecendo, mas você pode falar. Obrigado. Você é a plateia hoje. Só a plateia, né? É. Tá certo. Que ensino, né, André? Tá maravilhoso. Da onde nós tiramos isso, hein? É só Deus mesmo. Hã? Impressionante, né? Vamos lá. Então ele está dizendo, estou entregue à morte todo dia. Olha, fomos considerados como ovelhas para o matador. Olha que interessante que eu acabei de falar. Jesus foi o quê? O cordeiro de Deus. Mais alto, André? Cordeiro de Deus. Exatamente. Cordeiro ovelha. Então agora nós somos como ele. Todo dia, morrendo. Todo dia para este mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que aborreceu a mim. Então, todo dia morrer para o mundo não é para qualquer um. É por isso que não é fácil viver e ir para o céu. Porque se você nascer de novo e morrer, você tem que nascer de novo todo dia e morrer todo dia. Então o batismo não é só lá naquele dia que você batizou, é todo dia um batismo. Porque todo dia tem provas, todo dia tem aflições, todo dia tem tribulações, angústia, dor, sofrimento. Então todo dia é provado o homem. Por isso que Jesus ele falou assim, olha só, presta atenção, orai e vigiai sem cessar. Por quê? Porque ele sabia que o homem tinha que morrer todo dia, tinha que orar todo dia, tinha que estar em espírito todos os dias. E se ele diz assim, naquele dia virá como um grande dia de repentina destruição, e ai daquele que se Jesus pegar desapercebido. Então, automaticamente, se a gente ficar 20 anos de crente, e um dia, naquele dia, a gente estiver desapercebido, a gente pode ficar no arrebatamento. Então, essa comunhão com a morte, ela é essencial na vida de um homem de Deus. Olha, meus irmãos, eu sou uma pessoa que vocês sabem, eu ensino, mas eu vou ver esse vídeo. Eu tenho que ver esse vídeo. Mas eu falo pro André, né, André? André, eu fiz um vídeo lá tremendo, eu vou ver ele, né? Rapaz, que ensino é esse que eu tô dando para você? Eu não, né? Eu não consigo dar um ensino desse. O Espírito Santo tomou a minha vida nessa noite. É muito forte, meus irmãos.
Aí a pessoa fala, o pastor Júlio é muito soberbo, gloriosão. Não, gente, eu fico maravilhado do que está saindo na minha boca, porque eu estou falando e estou ouvindo o que eu estou falando. Oxe. Que forte, André. Que coisa tremenda, hein? Hã? Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos lá. Bom, então ele disse que como ovelhas, assim como Cristo que eu acabei de falar, ele já foi ao matadouro. Agora, abre comigo, André, 2 Coríntios, capítulo 4, 11, lê em voz alta para mim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. O que, que a Bíblia está dizendo aí? Eu quero saber o que ela está dizendo aí. O que, que a Bíblia menciona sobre esse novo nascimento e essa comunhão com a morte? Vamos lá. 2 Coríntios 4, 11. Bem alto. Porque não vos amo? É isso mesmo? Não, 2 Coríntios 4, 11. 2 Coríntios 4, 11. Isso, vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos lá, 4, 11. 4, 11. Vamos lá. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Eita glória! O que eu acabei de falar? Eu falei antes de ler esse versículo. Tá vendo? Olha só, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Ou seja, você entendeu? Jesus, aqui a vida de Jesus, ele não está falando na vida antes da morte. Ele está falando a vida depois da morte, porque a vida venceu a morte. Mas antes da morte, Jesus já era a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embora seja que as suas ações de vida antes da sua crucificação foi mencionada por João. Aquele que está com ele tem que andar como ele andou. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, então vocês têm que andar juntamente como ele. O jeito que ele andou, o jeito que ele pensou, aqueles olhares de misericórdia quando viam um coxo, e Jesus olhou com olhar de misericórdia. Então você vê que realmente essa entrega à morte do velho homem faz nascer um novo homem parecido com Jesus. Porque Jesus não foi nascido por ventre de mulher, nascido de homem. Não foi uma relação sexual. Foi pelo Espírito Santo foi gerado. Então, automaticamente, Jesus foi gerado no Espírito Santo. Ele foi gerado na vida, no Espírito de vida de Deus. Eita. Então, tem que imitar certo, não adianta. E como temos comunhão com a morte de Cristo? Todos os dias. Lembrando o que ele padeceu. Quando Jesus disse, aquele que está ganhando a vida lá, tem que morrer para essa daqui. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, olha, se vocês não morrerem para nascerem, e nascendo andar como eu andei, vocês não podem ver o céu. Então o homem primeiro etapa, ela tem que morrer. Pau. Nascer, morreu, crucificou, ressuscitou. E agora tem parâmetros de vida eterna, porque agora parece com Cristo, pensa como Cristo, não tem olhos mais de maldade, tem coração limpo. Sabe que agora morreu, ligou no céu. Então agora aborreceu sua própria vida. Quando você nasce na terra, no batismo, você aborreceu sua própria vida. Mas nem todos, André. É isso que Deus está triste. Porque o batismo hoje não é nessa forma de pensamento. O batismo hoje é para você ser evangélico. Eu batizei, amém, estou na igreja, tenho carteirinha de membro, sou evangélico, posso tomar ceia. Não é isso. Batismo é coisa tão séria que você tem que arrepender dos seus pecados, seja batizado. E agora acabou aquele velho homem, chega, não se fala mais e nem se nomeia entre vós atos imorais, prostituto, como diz a palavra de Deus. Nem se nomeia entre vós. Então, agora acabou. Velho homem, nova concordância, novo ato, novo pensamento, nova maneira de viver, nova maneira de olhar, nova maneira de agir, nova maneira de se comportar, nova maneira de vestir, nova maneira de pregar, nova maneira de ministrar, nova maneira de viver em sociedade, de viver em família, de viver como amigos, de viver como pai e mãe, e a separação em tudo. A separação, um novo nascimento, morte da primeira morte do homem, velho homem, para nascer um novo homem. Então, não é fácil. Mas, todavia, aquela cruz lá vai balançar. Eu quero sair daqui, o velho homem, a carne querendo ressuscitar em cima da cruz. Igreja, André, o que eu vou falar aqui agora, você vai dar uma glória a Deus. Não se ressuscita na cruz, se ressuscita no sepulcro. Eita glória! Eu vou sair daqui. Eu vou embora. Não. Tô indo embora. Tchau. Paz. Isso aí foi forte demais. Tá.
foi muito forte demais isso daqui. Você sabe por que a vida se ressuscita no sepulcro? Por no sepulcro é a morte. E o único duelo para se enfrentar a morte é lá. A vida e a morte. Você sabe por que Jesus chegou? Porque Jesus já chegou quando Lázaro estava dentro da sepultura? Porque é lá que encara. É porque lá que é a morte. Na cruz ainda está vivo. Exatamente. Na cruz não se ressuscita. Porque a cruz é sacrifício. Então a nossa carne está na cruz e nós temos que sacrificar a nossa carne. Eu vou embora. Eu tô indo. Ai, meu Deus, é muito forte, gente. Eu não sei o que o povo não entende. Que ensino glorioso é esse, André? Que é isso? Hã? É Tem sentido, não? Tem sentido demais. Na Demais. cruz é sacrifício. Na cruz é sacrifício. É. No sepulcro, duelo de vida e morte. Meu Deus do céu. Eita, André, tremendo demais. Jesus não ressuscitou na cruz. Lá ele se sacrificou. Exatamente. Ele ressuscitou no sepulcro. E ele morreu na cruz. Hein? Morreu na cruz, exatamente. Mas não podia ressuscitar lá. Não. Só no sepulcro. E tinha que cumprir a justiça dos 3 dias também. É por isso que vocês têm raiva e inveja de mim, irmãos. É porque eu orei tanto, jejuei tanto para Deus me dar essa sabedoria. E olha, esse vídeo é meu. Olha, esse vídeo vai ser o melhor vídeo do canal. Que é isso? Que coisa tremenda. Quando se fala de Jesus, ele já começa, senta do seu lado e já começa, explica assim. Vamos continuar que está muito forte. O mundo precisava ouvir esse ensino. Claramente, o irmão falou ali, o mundo inteiro precisava ouvir, mas as pessoas não querem mais ouvir aquilo que é do céu. Então, no sepulcro é o império da morte. Concorda? Concordo. Então, é lá que tem que ter o duelo. Porque no sepulcro já cheira mal. Sim ou não? Sim. No sepulcro, já perde as esperanças. No sepulcro, há trevas. Não há mais luz. Não há mais luz. Sabe por que não há luz lá? Porque nossos olhos é a luz do corpo. E os nossos olhos estão se apagados. Então Jesus, a luz do mundo, vem no meio das trevas, no meio do sepulcro, trazendo vida, trazendo esperança. Ao contrário de muitos que pensam, que acham que estão batizados, já estão salvos. Olha como que tem uma academia nisso tudo. Então não é brincadeira, a coisa é muito mais séria que a gente pensa. Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos e não dentre os ladrões na cruz. Né? Não foi dentro dele, porque estava dentro, né? Estava um da direita e um da esquerda, né? Jesus estava o quê? Dentro. Entre os dois. Dentro de um paralelo. Uhum. Então ele não ressuscitou dentro da cruz, dos ladrões da cruz. Não, ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, no sepulcro. Então, é aí que nós vemos a diferença de um novo nascimento e comunhão com essa atividade do sepulcro. Então vemos que não há mais esse momento de pensarmos, batizei, sou salvo. Não, é muito mais que isso. Vamos ler, André, vamos lá para frente, lógico. Gálatas, capítulo 2, 20. Vamos lá ver o que Paulo diz em menção da carta acerca da sua morte física, né? Embora havia que ele disse que, esse mesmo Paulo que disse isso aqui, ele disse, mas vem também um mensageiro de Satanás me esbofetear porque tem um espinho na minha carne, né? Além de Paulo sentir os pregos nas mãos, ele sentiu o espinho na carne, porque agora ele vai falar dos pregos também. Gálatas 2:20, com alta voz, lê pra gente. Já estou crucificado com Cristo e vivo. E não vivo, e já não vivo. E vivo não mais eu, Isso. mas Cristo vive em mim. Pronto, tá aí. O primeiro versículo. De novo. Estou crucificado com Cristo. A minha está assim, e já não vivo, mas Cristo vive em mim, ok? É o mesmo parâmetro. Em traduções diferentes. Vamos lá. Pera. Paulo está falando na primeira pessoa dele. Que ele já está lá. Você entendeu?
Paulo não estava falando, não era Paulo falando ali. Em argumento, em primeira pessoa, mas se você olhar no mundo espiritual, não era Paulo. Olha, ele está dizendo, ó, eu estou crucificado lá. E como que ele fala que está crucificado lá, sendo que ele está agora vivendo em Cristo? Tem dois Paulo? Então ele está dizendo, ó, a minha primeira pessoa, a primeira matéria que perseguia a igreja, que matava a igreja, está crucificado lá. Mas agora já não é eu que vivo mais aqui, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Paulo, apóstolo Paulo, caiu as suas escamas dos seus olhos, as escamas que levavam ele à morte, né, com a mão de Ananias ali na sua casa, e ele recebeu a vida. Então, automaticamente, apóstolo Paulo, Saulo está crucificado e Paulo está pregando. Então, por isso que Deus ele sempre tentou modificar o nome de pessoas. Abrão de Abraão, Sara de Sarai, né? Jacó de Israel, para trazer essa pessoa a um concílio novo, a uma nova aliança, a um novo momento. Por isso que Deus sempre queria mudar nomes. Interessante que agora Saulo crucificado, agora eu, apóstolo Paulo, eu não vivo para mim. Eu não vivo para mim. Agora tem alguém que vive para ele, mas que está me usando, porque agora eu sou instrumento dele. Então ele pega o que ele faz. Eu pego a hora que quero, uso a hora que quero. Então é dele. Então eu já não estou mais vivendo. Por isso que Jesus disse, quando o homem nascido de novo é como um vento que não sabe de onde vem e não sabe de onde vai. Ou seja, por quê? Porque ele não tem mais domínio dele. Se esse relógio é de Deus, Deus coloca aqui. Ah, eu não quero mostrar aqui. Coloca lá. Eu não quero que você vá aqui. Coloca aqui. Você não tem domínio próprio. Não, agora acabou. Você é como se fosse ali uma marionete de Deus. Deus faz o que você quiser com você. Porque agora você está para servir. Você agora está somente para servir. Submeter a leis, a regras e a mão daquele que pode conduzir, tanto para o norte, tanto para o sul, tanto para o leste, tanto para o oeste. Comeu? Pegou essa? Então, eu vou até o mercado. O homem de Deus pode falar, eu vou até o mercado. Mas Deus fala assim, ó, não, vai à rua chamada direita. Ananias falou assim, ó, eu estou em casa descansando, acabei de orar, eu vou ficar em paz aqui. Aí Deus falou, Ananias, levanta. E na hora ele levantou, porque foi uma ordem daquele que tem poder e daquele que é Senhor. Então ele, sendo servo, ele disse, sim, Senhor, eis-me aqui. Vai até uma rua chamada direita. Então é isso. Então a ordenança é daquele que tem poder. Então, para viver com Cristo, que Paulo estava vivendo, Cristo vive em mim, não era Paulo que era guiado por ele mesmo. Os naufrágios, as viagens à Itália, a Roma, a Sicília, a Macedônia, a Damasco, todos foram Jesus incorporado em Paulo. Ele estava dentro de Paulo. Por isso que ele disse assim, estarei convosco todos os dias no Espírito Santo, dentro de apóstolo Paulo, guiando ele. Pois o Espírito, Jesus, ele antes de partir, ele fez uma oração dizendo, enviará o teu Espírito que nos testificará e nos ensinará em toda a verdade. Amém? Continua aí o que você acabou de ler. A vida... E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Exatamente o que eu acabei de dizer. Paulo não estava falando dele mesmo. Porque agora a vida que ele estava vivendo nessa carne que estava falando era a vida de Cristo dentro dele. Então, ou seja, a carne que operava pelos erros e trazia a condenação da morte, trouxe uma esperança de justificação de vida. Ele mesmo disse, olha, não é possível ser salvo sem o Cristo, o Salvador de muitos. Ou seja, somos justificados pela fé em Cristo. Então agora trazer justiça sobre a carne de Paulo. Por aquilo que ele pregava, aquilo que ele vivia. Por isso que ele falava, olha, aquele que prega tem que viver o que prega. Por quê? Para mostrar em obras e também ações e ligações que você está morto e nascidos para com Deus. Porque você se parece com ele. Todos os discípulos, a Bíblia diz que em Antioquia eles foram chamados cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Então, automaticamente, quando você vive muito com a pessoa, você pega o concílio dela, você pega até costume dela. É verdade. Um casal, por exemplo, faz isso. Eles, segundo a ciência, eles se tornam um com o tempo. Realmente, como diz a palavra. Então, os discípulos viviam como Jesus vivia.
Eles pareciam. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, Pedro estava na fogueira e o soldado falou, mas você não é um deles, não? Parece que eu te vi com ele, viu? Porque Pedro tinha uma característica ali que parecia que era aquele ali, pelos modos, pelo jeito que ele estava. A mulher samaritana, quando ela falou, eu vejo que tu é um judeu, porque Jesus já estava junto com a sua pátria da Judá, né? Ele era o leão da tribo de Judá e ele vivia com os comportamentos do tribo de Judá, enquanto ela era samaritana. Então, tudo tem um conceito, tudo tem um limite, tudo tem um jeito de viver. Então, os cristãos pareciam com Cristo. Eles amavam como Cristo, expulsavam os demônios como Cristo, curavam os enfermos como Cristo. Então, eles tinham essa dimensão, eles pareciam com Ele. E viraram realmente as testemunhas de Cristo, né, levando o Evangelho. O apóstolo Paulo não somente encontrou Jesus, mas viveu com Ele em corpo. Isso é muito interessante. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso 20. Vamos ver aqui, essa primeira parte aqui, né, em Colossenses 2:20, eu quero que vocês prestem muita atenção, que isso aqui é muito importante para o crescimento de vocês espiritualmente. Ó. Somente até a primeira vírgula, por favor. É Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo... Acabou. De novo, até aí. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo... Isso é uma vírgula, não um ponto. Eu pus a vírgula para dar um suspense em vocês. Ele está falando, pô, se vocês estão na cruz, já está morto lá, o que vocês estão fazendo antes, obras antes de subir ao sacrifício? Vocês estão voltando novamente ao sacrifício? Jesus falou assim, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou. Se me aborrece, ou vos aborrece, sabei que me aborreceu. E por que vocês estão voltando novamente ao aborrecimento? Rudimentos. O que é rudimento? Ciclo mundano. Vivenciando novamente as coisas deste mundo. Vocês não foram sacrificados? Vocês não são da circuncisão? Ó, que interessante. Continua. Por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Olha só. Olha aí. Ordenança como se vivessem no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, o povo está... o homem tem que ter em 3 lugares. Não tem que ter... Ó, o homem ou ele está no mundo, ou ele está na cruz, ou ele está no sepulcro. No mundo ele está paralelo de sacrifício, porque ele é no mundo. Ele ama o mundo. Na cruz ele está em sacrifício. Ou ele está na sepultura, no sepulcro. O sepulcro é até um lugar bom, porque ele está em batalha entre vida e morte. Daqui a pouco ele pode ser ressuscitado, porque ele já foi sacrificado. Acabou a história, né? Já acabou a história. Entendeu agora? É isso o problema. Ele está na glória. Né? Exatamente. Então, hoje, é essa dimensão que essa comunhão com a morte em Cristo é muito forte, é muito sério isso daí. Olha o que ele disse. A minha igreja, né, ela foi levantada, né, através da pedra Pedro, né, pela pedra edificou a igreja do Senhor. O sangue de Jesus deu estrutura à igreja, mas viu o que ele falou? Eu sou a cabeça da igreja e vocês é o corpo. Agora, como podemos falar que estamos junto com Cristo se não morremos com Ele? O que é morrer com Cristo? Não é só somente cruz. É ser caluniado, esbofeteado, executado, estrangulado, massacrado, apedrejado, perseguido. Os discípulos teve não somente em palavras, mas eles também teve em obras o que era morrer com Cristo. O que era sofrer como ele sofreu. Jesus falou assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por amor ao meu nome. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que tem comunhão com a minha morte. Lembra que ele diz na Santa Ceia? Aquele que não come no meu sangue, não bebe no meu sangue, não come na minha carne, não tem comunhão comigo. Então a Santa Ceia é para quê? Para lembrar da sua morte. E lembrando da sua morte, nós estamos lembrando que não somos mais do mundo, pois crucificamos a nossa carne. E por que na Santa Ceia comemos a carne de Cristo? Por quê? Para parecer a nossa carne junto com a dele. Porque o sangue? Para ter a vida que ele tem em nós. Eita!
Eu vou embora de novo. Então, automaticamente, quando ceiamos a Santa Ceia, irmão André, nós comemos, nós estamos vendo ele morto. Quando comemos o corpo e tomamos o sangue, ele ressuscita dentro de nós. Ai, que legal! Eu dou risada de alegria. Ó, ele tá morto, a gente tá ceando. Aqui é meu sangue, meu corpo, que é parte... Mas quando nós comemos, nós ressuscitamos com ele. Exatamente. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Por isso que diz, aquele que não é, não terá vida em vós mesmos, se não beber do corpo, não tomar do sangue e não comer do corpo, André. Ai, meu Deus, que coisa linda. André, promete uma coisa? Não exclui esse vídeo, não. Não, eu não. Jamais. É isso. É isso que Deus quer falar com vocês. Por isso que fala assim, ó, morrer para mim é lucro, o viver para mim é ganho. Paulo falou isso, né? É lucro uma pessoa morrer? Ótimo. E ganho para viver. Por que ganho? Porque você ganha a vida eterna, ganha a alma, ganha tudo. E ainda se morrer nessa carne, nasce lá em cima. Então, automaticamente, quando você morre para a carne e nasce espírito, você já é conhecido como cidadão do céu. Aí Paulo diz, eu sou peregrino numa terra estrangeira. Olha que interessante. Por quê? O cara tá vivendo na terra, o cara tá pagando imposto na terra, tá pegando fila nos hospitais, no mercado, no banco. Ele tá vivendo aqui na sociedade. Mas ele não é daqui. Como pode ser isso? Foi o que Paulo disse. A vida que eu vivo na carne, agora não vivo mais eu. Olha, interessante. O cara é um terráqueo, mas por dentro ele não é um terráqueo. E aí por dentro mortifica as obras da carne. Por isso que as suas obras são de justiça, André. Ele está na carne, ele tem olhos como todo mundo, ele tem mão como todo mundo, mas a sua justiça excede todo entendimento humano. Porque dentro dele tem alguém dominando ele. Dentro dele tem alguém dirigindo ele. Dentro dele tem alguém olhando por ele. Então o olho do homem não é como um homem carnal. Ele olha com olhos de misericórdia. Ele pega com mãos de piedade. Até nas suas pisaduras, como Jesus foi sarado, até mesmo no homem de Deus que está se andando, até as pisaduras de Deus nós saramos também, sabe como? Como vemos as tuas obras. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o Pai Celestial. Quando você vê um homem de Deus andando na terra, fazendo as obras de justiça, aquilo nos cura. E vemos que é a esperança de vida na terra de morte. Pegou essa? Peguei. Pegou essa? Peguei. Então tem que ter uma vida consagrada. Consagrada. Mais alto. Consagrada. Então vamos lá, Romanos 6:2. Tá acabando o estudo. Tá? Tá acabando o estudo, daqui a pouquinho. 6:12? 6:12. 6:2. 6:12. Capítulo 6, verso 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 6:7 agora. Romanos 6:7. 6:7. Ixi. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha aí, aquele que está morto. Gente, acorda, que morte é essa que ele está falando? Essa morte agora que acabamos de falar do sepulcro. Que vivemos a vida agora ganhando essa batalha de morte. É isso, os que estão mortos. Igreja, existe uma palavra que os apóstolos diziam que os outros estavam mortos, como aqui ele falou, nós que somos mortos. Mortos para o mundo está vivo para eles. Uma vivência de aparência. Mas nós estamos mortos para ele. É uma diferença muito grande. Então ele fala, nós que estamos mortos para o pecado, como viremos ainda nele? Como assim? Por que ele ainda nos rodeia? Por que ele nos bate ainda? Por que ele está vencendo? O que está acontecendo? Tem algum defeito nesse homem de tanto pecar. Sabe o que é isso? Sabe por que todos os seres humanos estão pecando e falam, eu sou falho. A desculpinha do crente é essa. Eu sou carne, né? É falta de... Eu já percebi, todo mundo sabe disso.
falta de ler Bíblia, vida diária com Deus, vida de consagração, vida de oração. Por isso Jesus falou, orar e viajar sem cessar. Porque todos os dias o diabo, vosso adversário, anda bramando, rugindo como leão, a quem se possa tragar. Então, é muita atenção. Amém, irmão André? Amém. 6:11, André, vamos lá. 6:11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que mortos para o pecado? Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si nossos pecados, não foi? Nossas dores. Jesus levou na cruz o pecado de muitos, então ele foi morto para o pecado. Pegou essa? Peguei. Hã? Peguei. Jesus levou naquela cruz os nossos pecados, não foi? Então ele foi morto para o pecado. Ele se entregou por nós como maldito. Então, ele levou as cargas do pecado da terra. Então, assim nós temos também ser levar nosso sacrifício até a cruz, negando a eficácia do pecado e não deixando mais com que esse pecado sobrecarregue nossos lombos. João, ele chega uma hora a dizer que eu acho que João estava numa fase, que eu vou falar para você, eu acho que João estava numa fase, eu acho que ele estava orando muito mesmo para falar um negócio daquele. Olha, vocês querem ver o que o João falou? João disse assim, ó, quem peca é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Imagina você escutar um negócio desse, aí você fala, pô, eu não peco. Todo mundo olha seus erros e veja, mas como que João estava vivendo aquilo ali? Então o João estava totalmente tomado ali, ele estava tomado. Quem peca é filho do diabo. Aí João já queria expulsar, pá, ressuscita agora, pá. Eu acho que ele estava cheio. Cheio da glória. Que palavra pesada que João pegou na Bíblia aqui. Quem peca é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Meus irmãos. O céu não é fácil, não. Mas nós vamos. As igrejas te dão de arrependimento, vai subir. Em nome de Jesus, nós vamos subir. Não é esse? Nós vamos lutar. Que nós vemos sangue no seu rosto. Eu não quero nem saber de nada, André. Não quero saber de nada. Não está grudado em nada aqui. Nós temos que ir embora daqui. Vamos lá. Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu queria que você lesse agora Gálatas 5:24. Vai doer agora, hein? Vai doer agora. 5:24. Sim. Não, calma. Sai daí. Põe a mão Gente, põe a mão na cabeça assim e fala, meu Deus do céu. O que eu vou ouvir agora? Ai, Jesus. Porque tudo isso foi Deus que falou nas Escrituras. Olha o que Deus vai falar com vocês agora. Vai lá, André. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu não estou falando que crucificou desde o começo do vídeo. Tem que crucificar o velho homem. O velho homem traz o quê? Paixões mundanas, porque nós éramos do mundo. Paixões mundanas, consubstância mundana. Por favor, lê de novo, por favor. Ai. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É muito forte. E aí? São os prazeres carnais e materiais, né? Com concupiscência. Muito forte. É muito forte. É fácil ser crente? Não é fácil. Quem falou que é fácil? Será que nós vamos pro céu, André? Não. Infelizmente não. A Bíblia arrebenta mesmo, né? É. Chuta. Olha, a Bíblia. A Bíblia. Meu Deus. Se esses pastorzinhos explicassem isso para as igrejas, não teria um membro na igreja. Não. Não teria um membro na igreja. Eu te garanto. Se sua igreja pregasse o que nós estamos pregando aqui, ó, dentro da Bíblia, profundamente, dentro da Bíblia, no Espírito, não ficaria um membro. Ia ser sozinho, pastor. Porque não é fácil. Realmente, muita gente enganada, né? Tem, achando que vai de qualquer jeito. Muita gente enganada. Por que você não compartilhou esse vídeo no WhatsApp ainda? Esse vídeo tinha que estar em alta no YouTube. Não é possível. Né? Mas ainda chegando em 10 mil, porque o diabo não deixa ninguém ver, não. Tem 1.400 pessoas ao vivo. Mas o diabo fica, não! A verdade, não! Não clica nesse daí, não clica nesse vídeo, não! Tá falando da morte dele. É uma assim, o demônio. Satanás pega. Rebenta.
irmão falou que já está em alta. Vamos lá. André, vamos lá. Colossenses, está no Colossenses 3:3. Mais para frente o livro. Peraí, vamos ver lá. 3:3. 3:3. Vamos ver o que bate com o versículo que Paulo disse lá em Gálatas. Colossenses 3:3, por favor, vamos lá. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que eu vejo antes? Ele fala assim, ó, para de pecar, porque vocês já estão mortos para o pecado. E a tua vida está escondida em Cristo. Gente, o que é ter uma vida escondida em Cristo? Escondida em Cristo. Você sabe o que significa escondida em Cristo? Pega uma coisa, um objeto e fala, escondi lá em casa. Você sabe que o objeto está lá, mas não sabe que lugar ele está. Que lugar ele está. Embora seja o único, se a casa falasse, a único para saber onde está a sua vida é a casa. Claramente, que está nela. Mas como Cristo não é a casa, ele fala, ele sabe que você está nele. Por isso que ele diz a oração, Pai, assim faça eu como um no Senhor, que ele esteja um em você também, assim como eu sou um no Senhor. Então, essa palavra escondida em Deus é dentro dele, tomada num lugar reservado que somente ele sabe. Escondida é muito mais... Não é estar lá, é escondida. Não é qualquer um que pode achar a sua vida lá. Já era, foi tomada. Já Deus pegou para si. Escondeu nele. É meu, escondi. Não vou... Sabe, André, dá esse relógio, vou esconder aqui. Não vai pegar não, eu escondi. Ah, não, tá, eu escondi. Entendeu, mais ou menos? Já era, tá nele, tá gravado nele. Só ele sabe e ele não entrega. Então é isso que ele quis dizer, ó. Tá guardado, bem guardado. Tá bem guardado. Então, esse é o sentimento de Deus. É por isso que muitos vão para o inferno. Por quê? Porque os pastores não pegam, não oram. Não ora para dar um ensino. Não. Gente, não é que eu quero dono da razão. Para mim também é estreito ouvir isso. Você acha que eu sou santarrão? Ai, Júlio, gente, eu sou um servo. E se eu não pôr em prática, eu também vou para o inferno, André. É isso que o povo não entende. Então, 1.500 pessoas ao vivo. São quase 2.000 pessoas ao vivo que tem que entender isso. Gente, acorda. Vocês estão perdendo a salvação de bobeira. Não é brincadeira ir para o céu. Não é qualquer um que vai para o céu. Não é. Pega esse ensino de novo, volta lá atrás, você que chegou agora, volta lá atrás e começa a analisar bem de verdade, né? E pega a Bíblia também, para não falar que a gente é, como que é? Falso profeta, herege, né? Pega a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Vamos lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, por favor. 1 Pedro, capítulo... Não saia, você que está ao vivo, não saia, está caindo aí, não saia. Isso aqui, meus irmãos, é para bater em nós todo dia. Esse vídeo aqui eu vou ficar vendo todo dia de manhã. Todo dia de manhã tem que ver esse vídeo. E tem que compartilhar mesmo, tem que estar no WhatsApp e jogar mesmo, porque o povo está cego. O mundo está indo para o inferno, o mundo inteiro. Porque, irmãos... É muito sério, muito sério, muito sério a obra de Deus. É muito sério. Vai lá. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meu Deus, é muito forte. Tudo faz sentido, André. Uma parte bate uma Bíblia, bate uma parte, bate com a outra. Gente, ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. É o que eu acabei de falar na parte da tese passada. Agora, o que quer dizer isso? Ó? Morreu, né? Para que possamos viver. E o que quer dizer isso aqui? Ó? Suas feridas para sermos sarados. André, precisa do seu... Então, irmãos, todos estão me ouvindo aí? Então, é a dimensão. Não é essa. Ferida. Cura. Então, ele levantou, ele sentiu as feridas por nós, para que as nossas feridas tampassem. Ou seja, ele disse assim, ó,
Dá todas as suas feridas para mim. Todas as feridas que o povo tem, joga em mim. As chibatadas que eles levar, deixa que eu levo. Então ele tirou toda a culpa nossa. A culpa não tem mais culpa. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Então, para isso, temos que viver somente com ele e ter comunhão com essa morte. Pegou aí? Peguei. É fácil? Não, não é fácil. Hã? Não é fácil. E vocês aí em casa? Vamos encerrar a live aqui. Você em casa, tire suas conclusões. Será que realmente vocês vão para o céu? Será que eu também vou para o céu? Será que o André vai para o céu? Hã? E aí? Como vai ficar isso? É uma paulada atrás da outra. É uma bibliada atrás da outra. Se você for analisar bem, é muito sério isso. A gente está de engano. Se a gente, toda vez que você vai ler as escrituras, você vê que você tem mais erro mais que todo mundo. Então você vê que um ensino como esse, eu creio, eu já dei muitos ensinos no YouTube, mas eu creio que esse foi um dos ensinos muito fortes. O que você acha, Dan? Achei que foi forte mesmo. Eu fico até impressionado. Assim, como é que você consegue achar tudo na Bíblia, os versículos assim, seguidos assim? Vai tudo batendo, e antes de você falar, vai batendo. Antes de eu falar, Antes dele falar, e sem eu ler. sem você ler. É porque Deus, o Espírito Santo ensina. Então você vê, e nós não combinou nada aqui, nós orou. É verdade. Só oramos para Deus dar ensinamento, entendimento. A Não gente foi? chorou um pouquinho. A gente orou um pouco, falou, dar ensinamento, e foi isso aí. E tudo vai batendo. Tudo que eu falei, o André leu lá. Então, pra vocês terem uma ideia, essa ligação, ela tem que ser da morte. Viver em morte para que Cristo viva. Você tem que estar sempre na morte, ligado na morte de Cristo, ter uma vida consagrada aqui. Eu vou dizer uma coisa, depois desse estudo, eu vou chorar. Porque a coisa feia. Rapaz, que ensino! 52 minutos passou voando. A gente não percebe. Hã? Não percebe. 52 minutos ao vivo. Eu sabia. Quanto tempo deu? Nem parece que deu 2 minutos. Saímos da terra. O próprio Deus nos ensinou essa noite. Realmente. Eu vou mandar para alguns pastores esse vídeo. Será que eles vão ver mesmo? Rapaz, que é isso? Que tremendo. Gente, deixa eu ficar um pouco pensando aqui, André. Deixa eu ficar um pouco pensando. É muito forte, velho, que Deus usou minha boca para falar. É fora da terra, cara. Para pensar para você ver. É muito forte. É muito. Que ensino tremendo. Ó, se esse vídeo tiver 2.000 comentários, eu faço a segunda parte. Tá bom? Deus abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus. E, meu Deus. André, eu tô estranho. Tô tipo... Parece que alguém falou assim, tá muito longe, né? Tá muito O longe. que você tá sentindo assim? Depois dessas palavras. A gente fica pensativo, né? Nossa. Pensativo demais. E dá força pra gente continuar. Pra gente ter mais temor e esforçar mais. O que vocês estão sentindo aí em casa agora? Vocês que estão ao vivo. É muito forte, gente. Vocês nunca ouviram isso. Eu garanto que vocês nunca ouviram isso. Eu garanto. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês nunca ouviram uma palavra como essa. Teologia não pode dar uma palavra dessa. Não consegue, não. Essa palavra aqui, eu não consigo. Eu nunca ouvi isso, pastor. Vai lá, lê lá o que eles estão falando. Vai lá, lê os comentários. Nunca ouvi. Aprendendo mais. Eu quero ser salva. Queria que continuasse a falar da palavra de Deus. A gente chorando lá ao vivo. Eu estou chorando. A porta é estreita mesmo. Estou impactada. Meu Deus, abre as portas. Uma força tremenda. Mais força para ir para o céu. Por aí vai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tô vendo, André, aqui como é difícil chegar lá.
Irmãos, Deus abençoe vocês. Fico na paz do Senhor Jesus. E, André, que coisa tremenda, hein? O que não é falar depois, não? Só levei paulada aqui. Eu que preguei e eu tô sentindo miserável. Mais baixo de todos os homens. Se for nós a ver, a gente tem que fechar o sorriso mesmo. Parar pra pensar salvação é coisa séria. Muito sério. Tem que esforçar demais. Esforçar demais. Dá pra conseguir, dá. Mas tem que esforçar. Tem que ter renúncia. Muita Com renúncia. essas palavras quebrou tudo. Oh, que palavra, que epístola. Quebrou tudo. Depois dessas palavras aí, foi um tapa no rosto de todo mundo aqui, ó. 1.500 pessoas, tá até ferida. Sim, ó. Não é fácil não, meu irmão. Que ensino mais lindo é esse? Forte. Tô impressionado. Eu tô impressionado. Eu também. Hã? Eu também tô. A gente... Pô, onde Deus tirou aquilo? Crucificação do sepulcro. Que foi demais aquilo ali, Jesus amado. Igreja, Deus abençoe vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus, tá bom? Nós precisamos ir, que amanhã o André tem muita coisa para fazer. Mas compartilha esse vídeo, dê um comentário lá. E vocês que aí nunca participaram das lives, é isso que acontece aqui, nesse canal maravilhoso. Né, André? É isso aí. Manda um abraço para eles, André. Paz do Senhor, irmãos. Fica com Deus e Fala o boa que você noite a falou, o que todos. você aprendeu hoje e dá umas últimas instruções. É igual a gente aprendeu hoje, meus irmãos. A gente tem que ter renúncia mesmo, que é difícil, sim. Ninguém falou que ia ser fácil. É difícil. Muitas das vezes os pastores pregam muita vitória, muita coisa boa, mas a gente tem que ser realista. Aperta o joinha de novo. Aperta o joinha de novo. Aperta o joinha. Quem já apertou, aperta de novo o joinha.